Padres investigando um evento que era para ser milagroso, mas acabou se tornando demoníaco. Um homem que vai fazer de tudo para dar uma vida boa à sua família, tudo mesmo. E ainda uma mãe que precisa provar a todo custo que há sim um mal sobrenatural em sua casa. Esses e outros filmes da Prime Video você descobre aqui mesmo no Terrorífico hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess. E no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 pérolas de terror escondidas na Amazon Prime Video. Começamos com um de 1971 que se chama A Breve Noite das Bonecas de Vidro. Um jornalista americano em Praga acorda em um necrotério, mas percebe que, apesar de conseguir pensar, não pode se mexer, fazendo todos acreditarem que ele está de fato morto. Agora ele precisa relembrar como se meteu nessa situação e também descobrir como sair dela. E tudo começa com sua busca pela namorada desaparecida alguns dias antes. Esse é um diálogo interessantíssimo lá do início dos anos 70, portanto só pode vir coisa boa, né? Logo de cara já vemos que a iluminação, a direção e a fotografia são excelentes, nos trazendo ainda mais para perto da obra, junto com as atuações, que nem são o destaque do filme, apesar de serem sim muito boas. Aliás, aqui nós temos atores de pelo menos 6 países diferentes, o que na minha opinião só agrega mais valor à produção. Agora vamos falar sobre o elefante na sala, que se você prestou atenção na sinopse, vai saber que é a trama principal, né? O cara que aparenta estar morto para todo mundo que vê de fora, mas está lá pensando e sentindo tudo. Por isso, é obviamente impossível não ficar agoniado com essa provação do protagonista e igualmente ansiosos para chegar logo ao desfecho e desvendar todo o mistério. E quando eu digo que a gente quer chegar logo ao desfecho, não é porque a gente está entediado e quer que acabe logo. Não, é porque ele realmente nos prende e nos deixa, assim, vidrados, querendo saber logo o que está acontecendo. Apesar de poder parecer um pouco confuso, tudo é muito bem feito e no final não sobra ponto sem nó. O filme nos entrega uma conclusão eletrizante e amarradinha. Agora nós temos o filme Do Além, de 1986. Uma máquina poderosa capaz de controlar o sexto sentido matou seu criador e fez seu sócio ser internado em um hospital psiquiátrico, com todos acreditando que foi ele mesmo quem matou o parceiro. Quando uma médica decide continuar o experimento, ela abre acidentalmente a porta para um universo paralelo hostil. Como foi baseado em uma obra de Lovecraft, é óbvio que já podemos esperar ver aberrações cósmicas em um misto de horror e esplendor. Esse é um filme divertido, grotesco e propositalmente exagerado, mas também aflitivo e que se leva a sério, o que é ótimo. Mais uma vez, venho exaltar os efeitos especiais da época, que aqui são espetaculares, assim como o uso das cores, que eu amei. Esse tipo de iluminação que foi utilizada nesse filme é algo que me encanta e eu vou sempre reparar. No mesmo tema, a maquiagem também é digna de nota. Adoro a direção de Stuart Gordon e aqui isso não seria diferente, além de que as atuações são todas muito boas, com Jeffrey Combs e Barbara Crampton, muso e musa do diretor, e também Ken Foree. Juro que toda vez que esse cara aparece na minha TV quando eu tô vendo algum filme, eu já sei que vai ser bom. Enfim, é uma viagem bizarra, surreal e nojenta, que mistura terror corporal com ficção científica sob tons belos e hipnotizantes de roxo e rosa. Agora nós pulamos dos anos 80 diretamente para 2014, com Os 13 Pecados. Elliot é um vendedor endividado e preocupado, pois está prestes a se casar com o amor de sua vida. Até que um dia ele recebe uma ligação anônima prometendo milhares de dólares se conseguir cumprir 13 tarefas determinadas pela produção do jogo.
À medida que ele as realiza, sua conta bancária aumenta, mas chega um momento em que essas tarefas vão se tornando cada vez mais extremas e desagradáveis. Esse é um filme que eu não dava nada por ele, não sei porquê, não estava botando fé, mas ele me surpreendeu e muito. E é ótimo porque ele vai direto ao ponto e não fica enrolando. Ele estabelece logo um pano de fundo simples para a gente ter uma noção da motivação e do desespero do protagonista, né? O que leva ele a cometer essas atrocidades pedidas pelo jogo. E quando os desafios começam, é logo um atrás do outro e um pior do que o outro, nos deixando completamente nervosos e apavorados. Não é tão inovador, nós já vimos várias histórias parecidas, mas é algo totalmente insano mesmo, que ainda diverte e no final nos traz uma reviravolta tripla. Enfim, é muita doideira, gente. Muita doideira, sangue e angústia envolvidos em um filme muito bom de verdade, apesar do seu baixo orçamento. Conta com a presença de Ron Perlman, que é simplesmente o cara, né? E ele também arrasa nessa produção. O quarto filme que eu escolhi para falar para vocês hoje se chama A Maldição da Freira e ele é de 2018. No outono de 1960, os padres Thomas e John são enviados pelo Vaticano a um lar irlandês para mulheres órfãs, grávidas, solteiras ou com distúrbios mentais, para investigar um suposto evento milagroso. Lá, eles descobrem um segredo demoníaco que vai colocar a vida deles em risco. Esse é um found footage e talvez não seja um filme tão memorável, mas ele entretém sim e causa um certo medinho, então eu recomendo. Porém, acredito que mais interessante que os sustos sejam o enredo e todo o mistério criado em volta dele, porque é realmente intrigante, bem feito e bem atuado, nos envolvendo bastante na história. Além disso, é uma ótima história de possessão que também, ao mesmo tempo, aborda um assunto real, coisas tenebrosas que de fato aconteceram na Irlanda dos séculos 18 a 20. Esses lares realmente existiram, mas em vez de acolherem mulheres em situações vulneráveis, eles basicamente serviam para escondê-las da sociedade que as considerava impuras. Então, essa realidade, esse fato por si só já é algo extremamente assustador. Agora, um fato curioso e muito interessante é que, em vez de tentarem replicar digitalmente a década em que o filme se passa, ou seja, os anos 60, eles preferiram filmar tudo realmente em 16mm. Isso adiciona mais uma camada de autenticidade à produção e faz parecer algo de outra época mesmo, que é muito legal. Agora, o último filme da nossa lista é O Nascimento do Mal, de 2022. Julie, que está grávida, se muda para uma nova casa com o marido. Após ter visões fantasmagóricas na nova residência, ela cai da escada e é obrigada a ficar de repouso absoluto. Porém, ela continua a presenciar acontecimentos paranormais pela mansão, tendo visões de um garotinho que ela acredita ser seu falecido filho. Se eu puder ser sincera com vocês, eu digo para não se guiarem só pela sinopse na hora de escolherem assistir ou não a esse filme. Porque é óbvio que ela já grita clichê, porém, simultaneamente, eles souberam trabalhar bem as fórmulas genéricas que utilizaram e a atmosfera criada é realmente muito boa. O suspense me causou muita tensão e apreensão e eu realmente fiquei com medinho em certos pontos, algo que eu já não costumo sentir em produções desse tipo, né? Porque a gente já conhece, já tá acostumado e geralmente já sabe o que esperar. Mas o ato final é o que realmente fez o filme pra mim, porque jogou tudo pela janela e trouxe uma reviravolta intensa e bem competente, me deixando assim, sem reação e sem palavras. Como eu falei, ele começa sim clichêzão, mas isso não estava me fazendo desgostar, apenas seria mais um filme básico, apesar de bom. Só que com aquele final a qualidade aumentou consideravelmente.
Pelo menos eu amei e até me emocionei um pouco. Definitivamente acho que vale toda a espera. Esse filme é com a fabulosa Melissa Barrera, sempre entregando tudo. Calma que ainda não acabou, eu sei que eu falei que era pra encerrar a lista, mas se você já é veterano aqui no canal, sabe que pra quem fica comigo até o finalzinho do vídeo, me ouvindo falar esse tempo todo, eu sempre trago um filme bônus. E o do vídeo de hoje se chama Vigia Noturno, O Legado, de 2023. Uma garota aceita um trabalho de vigia noturno em um necrotério onde seu pai também trabalhou cerca de 20 anos antes e quase morreu nas mãos de um psicopata necrófilo. Determinada a investigar o que realmente aconteceu, ela rastreia e confronta o assassino apenas para, sem querer, reacender sua sede de sangue e iniciar uma violenta vingança contra todos que selaram seu destino anos atrás. O grande lance desse aqui é que ele é, na verdade, uma sequência de um filme também dinamarquês de 94 e também com Nikolaj Coster-Waldau. Mas vocês precisam saber que não é necessário ter assistido ao original para apreciar esse aqui, ok? Falo por experiência própria. Isso porque eles estabelecem uma base bem sólida e nos oferecem todo um contexto relativo à história anterior que a gente nem sente que tem algo faltando, porque realmente não tem. Ele é muito bom assim. Dá pra ir direto a essa continuação, assistir e entender tudo tranquilamente. Agora sobre o filme. Ele é muito bem atuado, pelo menos eu achei, com muita tensão, boas perseguições, mortes, clima fortíssimo de investigação, personagens interessantes e ainda aborda luto, culpa e trauma. Então já dá pra imaginar que é algo super intenso, né? E do início ao fim, com alguns momentos mais leves e divertidos para quebrar um pouco o clima, mas nada que fuja da seriedade que ele traz por completo. O ator Alex Anderson faz uma participação mínima, mas eu ainda acho que vale mencionar porque o pessoal que tá por dentro desse universo das séries provavelmente vai lembrar dele. Assistir essa sequência apenas me deixou com mais vontade de conferir o original e também o remake de 97, esse que aliás conta com Ewan McGregor e Patricia Arquette. Inclusive, todos os 3 filmes até o remake foram dirigidos pelo mesmo diretor, algo que eu achei bem legal e curioso. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e de ativar o sininho para não perder mais vídeos como esse, porque a gente posta semanalmente. Estou pensando em trazer mais vídeos do tipo abordando streamings, como fiz há um tempo atrás, mas focando mais nesses filmes talvez escondidos nas plataformas. Então também não deixa de me contar o que você acha disso nos comentários, ou comentar qualquer outra coisa também, eu vou adorar saber. E manda para aquele amigo ou amiga que também vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!